Eu quero que os irmãos aproveitem o máximo da palavra do Senhor, porque Deus tem falado com a tua igreja, Deus tem transformado vidas, Deus tem alcançado lugares, irmãos, que muitas vezes não passa na nossa cabeça, mas através das nossas redes sociais, você que está nos assistindo, tem nos acompanhado, a palavra de Deus tem alcançado muitas vidas. Aqueles que estão presentes estão recebendo aqui, aqueles que estão em casa ou no trabalho estão recebendo lá. Eu quero que você permaneça na palavra de Deus. Eu quero que neste momento você feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos aos céus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui, meu Pai, porque nós cremos, meu Deus, na Tua santa palavra, Senhor. Aonde o Teu Santo Espírito, meu Deus, tem visitado o nosso interior, tem falado conosco. Aonde o Espírito Santo, Senhor, nos tem conduzido, meu Deus, a caminhar nos Teus caminhos, Pai. E pedimos ao Senhor nesta manhã que venha abrir a nossa visão espiritual, venha abrir, meu Deus, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos, meu Deus, entender aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. A Tua palavra, meu Deus, que vem para nos alimentar, a Tua palavra que vem, meu Deus, para tocar em nossas vidas, a Tua palavra que vem para nos curar, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, visita cada coração nesta manhã, meu Pai. Desse irmão, dessa irmã, meu Pai. Meu Deus, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em casa, aqueles, meu Deus, que estão, meu Pai, nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Teu Santo Espírito, meu Pai, para Ele não tem barreira, meu Pai, mas Ele encontra estes corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, porque nós somos uma terra fértil, meu Pai, e a Tua palavra é a verdadeira semente que gera vida. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te damos graças. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis, no capítulo 5. Aleluias. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vai para o versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne te tornará e ficará purificado. Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, analisando a palavra de Deus e buscando a direção do Espírito Santo, o Senhor me levou no livro de Gênesis, onde Deus criou todas as coisas, onde Deus formou os céus e a terra, criou os animais, as plantas e criou o ser humano, o homem. E a Bíblia diz que Deus olhou tudo aquilo que Ele criou. Ele olhou tudo. E tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Tudo era da maneira que Ele havia criado. Não tinha defeito, não tinha falhas. Mas Deus criou com perfeição. Só que houve, irmãos, uma rebeldia da parte do ser humano. Houve uma distração da parte do ser humano quanto à tentação. E este, por sua vez, caiu na tentação. Ele pecou. E quando ele caiu, ele pecou, ele se afastou de Deus. E abriu entre Deus e o ser humano um grande abismo. O ser humano ficou longe do seu Criador. E
Quando o ser humano fica longe do seu Criador, começa a entrar o pecado, começa a entrar as enfermidades, começa a entrar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que desagrada a Deus. Inclusive a palavra que sai da nossa boca. Só que Deus não se deu por convencido, irmãos. Porque Deus, ele olhou e viu que toda a sua criação era perfeita, toda a sua criação era boa. E Deus, ele teve que dar uma segunda chance à sua criação, à humanidade. E Deus teve compaixão do ser humano. E a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele dá uma nova chance para nós, ele nos dá uma saída para nós. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, e quando nós encontramos este Naamã, irmãos, nós entendemos que a enfermidade, ela não escolhe pessoas de baixa classe, de menos estudo, de pessoas que não têm influência, mas a enfermidade alcança todas as pessoas, toda a humanidade. Este homem era um homem influente, era um homem poderoso na sua terra, mas a Bíblia diz que ele estava leproso. Irmãos, nós olhamos para nós hoje e vemos que nós estamos enfrentando uma grande pandemia. O mundo está enfrentando uma pandemia, o mundo está enfrentando uma dificuldade sanitária, o mundo está passando por transformações. Mas e os corações, irmãos, como é que estão? Será que a humanidade está reconhecendo que Deus ainda é Deus? Será que Deus ainda está no controle? A humanidade está olhando para a enfermidade. A humanidade está olhando para aquilo que está carregando dentro de si. Este homem, com a sua posição social, com a sua posição hierárquica, ali diante do seu senhor, o rei da Síria, ele estava enfermo, passando por um problema de saúde. Só que a bênção, irmão, chegou à porta dele. Porque quando ele invadiu Israel, a Bíblia diz que ele levou cativo uma menina. E conhecendo um pouco do povo judeu, irmão, todo judeu tem a cultura de conhecimento. Todo judeu se entrega ao único Deus. Todo judeu conhece quem é Deus. Todo judeu sabe que Deus tem poder para desfazer as obras que o mundo, que o pecado, que a rebelião, que a rebeldia trouxe para cima do ser humano. E esta menina chegando diante da sua senhora e fala: minha senhora, olhando para o meu senhor enfermo, vendo a sua pele toda infectada por essa lepra. Irmãos, a lepra é como nós vivemos hoje no coronavírus, é muito infeccioso, é muito infecciosa. Não poderia ter contato, não poderia relar um no outro, não poderia se cumprimentar. Marido e mulher deveriam dormir em cama separada, em casa separada, porque era muito contagioso. E aquela criança, sendo preparada ali em Israel, foi levada cativa. E quando ela chega e vê aquele homem naquela situação, ela não olhou com piedade dela sendo escrava naquela terra, mas ela olhou com piedade, com amor para aquele homem que estava enfrentando aquela enfermidade. E ela diz à sua senhora: olha, se ele tivesse lá em Israel, lá em Samaria, lá tem um profeta, certamente ele seria curado. Aquela mulher não pensou duas vezes. Aquela mulher simplesmente chegou no seu marido e falou: olha, a menina que você trouxe para mim, que está trabalhando comigo, ela diz que lá em Samaria há um profeta que pode sarar a tua vida, pode sarar a tua carne. Esse homem também não pensou duas vezes e se posicionou diante do rei. Meu rei, há um profeta lá em Samaria e eu quero vê-lo. Faz de tudo, mesmo estando em guerra com aquele povo, eu quero vê-lo. Me leva até lá. O rei escreveu uma carta de recomendação e enviou ele até Samaria para ver o profeta. Irmãos, eu quero tratar de um assunto bastante específico, que é a enfermidade. E muitas vezes nós olhamos, irmãos, e encaramos Deus como um nosso servo, como um nosso escravo. Senhor, eu quero a cura agora, neste momento, toca na minha vida, eu quero ser curado. E Deus não age desse jeito.
Eu quero dizer que Deus não age através da sua emoção e da minha emoção. Deus age através da sua fé e da minha fé. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que fale e se arrependa. Mas Deus, ele é poderoso tanto no seu agir quanto na sua palavra. E muitas vezes nós temos deixado de ouvir a palavra de Deus e queremos ganhar o coração de Deus pela nossa emoção. Pela nossa emoção. E para que nós cheguemos a essa cura, irmãos, há muitos impedimentos que nos cercam, há muitas barreiras que nos atrapalham. Quais são os teus impedimentos? E que você não tem recebido a tua bênção? Eu não estou falando apenas de cura física, financeira, eu estou falando de maneira geral. O que te impede de Deus visitar o teu coração nesta manhã? O que está te colocando diante de você e de Deus? Qual é a tua separação com Deus? Muitas vezes o nosso orgulho nos separa de Deus. Achar que nós somos melhores do que os outros. Pensar que nós podemos mais do que outros, que nós merecemos mais do que outros. A nossa posição social também nos afasta de Deus e impede que Deus age em nossa vida. Impede o toque do Espírito Santo na nossa vida. Nossa timidez também impede o agir de Deus. Eu não tenho coragem de orar, eu tenho vergonha, irmão, quando eu estou na igreja e tem uns dois do meu lado, eu não consigo orar. Azar é o seu, irmão. Azar é o seu. Porque Deus, ele não pede para você orar para aquele que está do seu lado, para ouvir você orar. Deus pede para orar para Ele. E muitas vezes nós queremos orar para fazer bonito para quem está do nosso lado. Deus, ele quer teu coração, Deus quer tua mente, Deus quer o teu corpo, Deus quer você por inteiro. E muitas vezes nos afastamos de Deus por causa da nossa timidez, por causa do nosso orgulho. Achamos que nós somos perfeitos diante de tantos outros que estão vivendo em pecado. Nós somos pecadores. As dúvidas também nos afastam de Deus. Será que o Senhor vai me curar? Será que se eu orar, Deus vai me curar? Será? Irmãos, 2 Reis, capítulo 5, no versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltar-se, e se foi com indignação. Irmãos, é um caso que aconteceu há milhares de anos, e nós estamos vivendo essa história hoje, nos nossos dias. Por que é que eu tenho que ler a Bíblia? Por que é que eu tenho que orar? Deus não é poderoso para chegar e falar: ser curado, eu sou curado. Não, irmãos, não é assim que funciona. Naamã ficou indignado quando o profeta sequer olhou para a cara dele. O profeta sequer saiu da porta e falou: ô meu filho, vem cá que eu vou chamar o poder de Deus aqui, você vai ser curado. Mandou mensageiro. Ó, vai lá e diz para aquele senhorzinho que acha tão poderoso, vai lá e pede para ele mergulhar 7 vezes lá no Jordão, e ele vai ser curado. Irmãos, é questão de fé. É questão de fé. E muitas vezes nós estamos agindo da mesma maneira que Naamã agiu. Nós queremos que Deus olhe para nós com um olhar de piedade por causa das nossas emoções, por causa do nosso sofrimento. Não, filho, eu prefiro que você morra desse jeito, mas se entregue o seu coração a mim. Ou você se entrega o seu coração agora e vai ser curado. Eu não vou agir porque você está sentindo dor.
mas eu quero agir pela sua fé, aquilo que você deseja no coração, não por aquilo que você quer ter uma vantagem em cima disso. Naamã achou que chegaria ali, irmãos, tinha um escritório com ar-condicionado, aonde ele ia sentar numa cadeira ou numa maca ali, iria vir o Senhor e colocar a mão sobre ele e ele seria curado. Ele teria que descer do seu lugar, ele deveria sair do seu lugar, da sua posição social, do seu status de chefe de exército, e se colocar como um ser humano, se humilhar diante de Deus. E muitas vezes nós não queremos fazer isso. Nós queremos agir pelas emoções, queremos contagiar quem está na nossa volta. Realmente Deus não existe, a pessoa está sofrendo. Não, Deus existe sim, Deus ainda é Deus. Deus não tem falhado com a sua palavra. Deus tem cumprido a sua palavra nas nossas vidas. Se nós estamos sofrendo, é por nossa culpa, é por nossa rebeldia, é por nossa falta de fé. Deus, Ele quer o teu coração, irmãos. A Bíblia diz que a carne vai voltar para o pó. Então para Deus não importa se eu estou apodrecendo vivo. O que importa para Deus é o meu coração, a minha fé nele. Não podemos agir pelas emoções. Precisamos crer que Ele existe. Precisamos crer que Ele ainda é o mesmo, que Ele ainda está fazendo as obras que Ele prometeu na sua palavra. Que Ele ainda está olhando para nós e torcendo, vai lá meu filho, você consegue, você consegue. Eu sei que o mundo é uma armadilha, mas eu estou aqui para te proteger. Abre o teu entendimento, abre a tua visão, comece a caminhar, porque eu ainda sou Deus, eu ainda sou o mesmo, eu ainda quero fazer os milagres na tua vida. Não sejamos orgulhosos, irmãos. Não sejamos avarentos, querendo agir por impulso, querendo agir do nosso jeito. Mas vamos agir com fé, irmãos. Crer que Deus, Ele está no controle. Deus, Ele age pela fé. Jesus diz, lá no livro de Mateus, capítulo 21, no versículo 22. Abre lá. Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 21. Mateus 21, no versículo 22, o próprio Senhor Jesus, Ele diz assim: e tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Crendo, irmãos, o crer aqui é com fé. O crer aqui não é chorando, apenas querendo comover o coração de Deus, que conhece todas as coisas. Deus, Ele não tem prazer no seu sofrimento, não. Deus não tem prazer na sua enfermidade, não. Deus não tem prazer na sua derrota, não. Deus, Ele tem prazer naquele que tem fé, irmãos. Deus, Ele não pode ser injusto, irmãos. Deus, Ele é justo, Ele age através da nossa fé. E Jesus diz que nós temos que crer naquilo que nós pedimos. E nós temos que crer, irmãos. Nós temos que abrir a nossa boca com convicção e falar: o meu Senhor me curou, ainda trazendo as enfermidades em nós. Crê. Tenha fé naquilo que você está pedindo. Não seja um crente superficial. Se aprofunde na palavra de Deus. Mergulhe nesse oceano de conhecimento. Porque Deus tem muitas coisas para você, irmãos. E nós temos perdido oportunidades tremendas diante de Deus. Nós começamos a viver pelas redes, começamos a viver pelas televisões, pelas mídias, e deixamos de ouvir a palavra de Deus, irmãos. E deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo que fala à igreja. Nós temos que ser crentes de verdade. A palavra de Deus diz lá, abre lá comigo no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. Por que Deus cumpre, irmãos, a sua palavra sobre as nossas vidas?
Por que que Deus, Ele cura as nossas feridas? Por que que Deus, Ele ouve o nosso clamor? Por que que Deus, Ele ouve quando nós oramos com fé? Isaías 53, no versículo 4. A palavra de Deus diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Irmãos, se nós carregamos hoje as enfermidades, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Porque a Bíblia deixa bem claro que Jesus, Ele levou sobre si tudo isso que está trazendo sofrimento para nós. A humanidade está sofrendo, irmãos, por falta de conhecimento. A humanidade está sofrendo porque não abre os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando. Não querem andar no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor, irmãos, tem regras, tem doutrinas. O caminho do mundo é livre, é liberto, é mais fácil. Mas o que Deus quer para nós, irmãos, nós temos que buscar. E não é buscar de qualquer maneira. Não é buscar de qualquer maneira. Aquele homem com toda aquela enfermidade, com toda aquela peste na sua pele, por um momento ele reagiu como eu e você poderemos reagir, querendo que Deus trabalhe ao nosso favor, queremos que Deus seja o nosso escravo, o nosso servo. Mas houve homens que ouviram e entenderam a palavra do profeta, homens, irmãos, que ali induziram aquele homem, aquele capitão a fazer aquilo que o profeta estava dizendo. Mas para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse fazer aquilo, ele precisaria usar a fé. Não é a sua posição, não é porque ele trouxe uma bagagem carregada de tesouros para o rei de Israel, não é porque ele tinha ali uma posição, ele era o segundo ali diante do seu rei, mas era por fé. Aquele homem deveria descer do seu pedestal, aquele homem deveria sair do seu lugar e se humilhar diante de Deus, porque a obra de Deus, ela é perfeita, irmãos, quando nós agimos com o nosso coração totalmente aberto para Ele. Deus, como eu falei, Deus não tem prazer no sofrimento da humanidade. A humanidade tem sofrido, irmãos, por causa da própria rebeldia. A humanidade tem sofrido porque não tem dado ouvidos à sua palavra. No livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, como é que eu vou me colocar de joelhos apenas interessado na minha cura? Senhor, me cura, me cura, me cura. Cadê a tua fé, meu filho? Você está pedindo de lábios. Você está pedindo apenas de lábios. Você está falando ao vento. Não tem chegado a mim a tua fé. O cheiro suave da tua adoração não chegou às minhas narinas. Eu entro vazio e saio vazio. Eu entro enfermo e saio enfermo. Mas eu não sou curado, não sou visitado, porque eu não dei oportunidade ao Deus Altíssimo me curar. Eu não dei oportunidade ao Senhor tocar na minha carne para Ele me curar. Apenas falei das minhas emoções. Apenas falei ao Senhor aquilo que estava na minha boca. O meu coração continuou trancado, fechado. Mas Deus ainda é Deus, irmãos. Ainda há tempo de você e eu nos colocar diante de Deus como verdadeiros adoradores. Eu não me importo quem está do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Porque a sua promessa, irmão, vai ser cumprida na nossa vida. A palavra de Deus, ela tem direção certa, irmãos.
A palavra de Deus, ela tem direção certa, é o nosso coração. Quando nós abrimos o nosso coração e a palavra de Deus entra, ela entra como uma semente boa numa terra fértil, irmãos. Não importa se o mundo está caindo, se o mundo está perecendo, mas eu estando com Deus, estou sendo fortalecido. Você acha que foi fácil, irmãos, para os discípulos de Jesus andar sobre essa terra? Havia uma mistura de religiões, havia uma mistura de crenças naquele período, e Jesus se levanta como Messias. Você acha que foi fácil, irmãos? Você acha que foi fácil? Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Mas aqueles homens ativaram a sua fé e começaram a crer na palavra, a crer, irmãos, e receber a palavra que o Senhor estava falando. E foi por isso que ele disse: olha, pela palavra que eu vos tenho falado, pela palavra vocês já estão limpos, pela palavra que eu tenho falado, vocês já estão limpos, vocês já estão curados, vocês já são sarados. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Irmãos, em meio ao caos, nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Sabe, é receber, irmãos, uma candeia na nossa vida, andando em trevas. Sabe, é ser iluminados ali e falar: olha, o que está acontecendo? Eu estou enxergando Deus na minha vida. O mundo está caindo, o mundo está perecendo, mas eu estou feliz. Não pela tristeza de quem está lá fora, mas eu estou feliz porque Deus está comigo. Deus está no meu coração. Eu estou conseguindo enxergar aquilo que o Senhor está falando. Sai do teu lugar, irmãos. Começa a mudar o seu comportamento, começa a mudar a sua mente. Não fique na mesmice, irmãos. Começa a se aprofundar nas águas do Espírito, que Ele vai revelando a verdade de Deus ao teu coração. Aqueles homens que andavam com Jesus já não se importavam mais com as suas próprias vidas. Já não fazia mais sentido, irmãos, viver nessa terra apenas por viver. Aqueles homens eram caçados que nem animais. Aqueles homens eram perseguidos, irmãos, mas não se importavam, porque eles criam na palavra que Jesus havia falado. Já estavam limpos, a mente já estava aberta, irmãos. Não tinha mais quem jogasse entulho ali. E nós agimos como Naamã. Quando o pastor diz: irmão, jejua um dia na semana, faz um propósito com o Senhor, começa a meditar na palavra, jejua, começa, irmão, a ter uma intimidade com Deus. Mas pastor, eu trabalho, eu estou cansado, pastor. Então continua na mesmice, continua vivendo a sua vidinha, irmãos, aí. Começa, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, começa a viver uma nova história diante de Deus. Porque Deus ainda é Deus, Deus não mudou, irmãos. O juízo ainda não chegou, irmãos. Ainda estamos vivendo no tempo da graça. As oportunidades estão aí, depende de mim e de você. Quando aquele homem, irmãos, quando aquele homem estava totalmente enfermo, decepcionado com a palavra do profeta, aquele homem se entristeceu muito, porque ele imaginava que ele ia chegar lá em Samaria, o profeta iria sair, iria tocar a mão no corpo dele, ele ia ser curado, ele ia dar os presentes que ele trouxera e iria embora feliz, totalmente restaurado. Mas o profeta lhe dá uma palavra dura, nem olhando na cara dele, manda um mensageiro e diz: olha, fala para este mergulhar lá no Jordão. O Jordão era um rio, irmãos, não era tão limpo, era um rio de águas turvas, praticamente poluído.
E aquele homem tinha que sair do seu lugar. A princípio ele ficou furioso. A princípio ele não acreditava o que estava ouvindo. Volta lá no livro 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 13. Segunda Reis 5, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Sabe, irmãos, muitas vezes nos indignamos com muitas coisas, mas Deus age numa simplicidade, e nós queremos enfeitar o peru, pavão, qual que seja as aves, porque queremos nos aparecer, queremos ser maiores do que Deus, mas Deus fala: não, é ali, ó, é naquele lugar que eu te mandei, é ali naquele lugar aonde já te dei ordem. Se você for pela fé, você vai ser curado. E nesta manhã, irmãos, eu quero trazer à tua memória que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu poder e autoridade no nome dEle. Deu poder e autoridade no nome dEle. Eu só quero que você crê. Eu só quero que você traz a fé à tona agora. Eu quero que você abre o seu coração. Eu quero que você desperte agora para um novo agir de Deus na tua vida, de maneira que você nunca havia sentido, nunca havia provado. Porque Deus ainda é Deus, Ele quer trabalhar na tua vida. Deus quer trabalhar na tua vida que está na tua casa. Deus quer trabalhar na tua vida que está no teu trabalho. Porque o Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda está curando os enfermos. O Senhor ainda está libertando os cativos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Meu Pai, nós te damos graças. Meu Deus, nós te louvamos. E cremos, meu Deus, na tua palavra de poder, meu Pai. E tomamos posse, meu Deus, da liberdade que o Senhor nos deu para trabalhar através do teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, toda casta de enfermidade agora, meu Pai, nós repreendemos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome de Jesus, porque se o Filho do Homem nos liberta, verdadeiramente nós somos livres, e nós cremos, meu Deus, na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Deus, não há tumores, não há, Senhor, dor de cabeça, não há, Senhor, problema na coluna, não há problema no intestino, meu Pai, não há nada, meu Deus, que o Senhor não possa fazer, porque o Senhor é Deus dos céus e da terra, e nós cremos, meu Pai, na tua palavra, Senhor. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, que caia por terra agora toda enfermidade, nós repudiamos agora, expelimos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, começa a visitar agora, Pai. Começa a trabalhar, Senhor Jesus, nesses corações, Pai, que recebem a tua palavra, que recebem, meu Deus, a tua palavra, que recebem, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome. Tu és minha adoração. Interior
És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Tu és Senhor, meu Salvador. Deus no meu coração, em ti encontrei a salvação. A glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior és conquistado por teu amor. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor e Salvador. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Que o Senhor te abençoe, igreja. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde nas tuas entradas e saídas. Se tu uma bênção aonde tu estiveres. O Senhor te guarda lá no campo e aqui na cidade. O
o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, porque o Senhor tem misericórdia de ti. A graça do Senhor te basta, o amor do Eterno sobre ti. Aleluia, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. E a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, mas ela tira as dores, se você crê nisso. Receba em nome de Jesus Cristo. Arramando remi, arramando remio. O Senhor te abençoe. Só o Senhor é santo, Deus. Levante as suas mãos aos céus. Foi isso que Naamã disse. Ao sair das águas ele dizia: Nunca me separarei do teu grande amor. Naamã dizia: És o meu Senhor. Tu és o meu Senhor a partir de hoje. Tu és o único Deus. És o Deus eterno. Naamã conheceu o Deus Todo-Poderoso. Deus incomparável. Aleluia. És tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Naamã disse: hoje eu conheço que não há Deus a não ser o Senhor. Hoje eu reconheço, não há Deus outro a não ser o Senhor. Você pode levantar suas mãos, porque certamente Naamã saiu dizendo: aleluia. Ele saiu dizendo: aleluia. Aleluia, aleluia, ao Deus incomparável. Esse é o teu Deus, esse é o teu Senhor. Adore a Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele. Aleluia, Senhor, eu te exalto, eu te bendigo. És um Deus eterno, só o Senhor é santo. É um Deus incomparável. És tu. Nunca me separarei do teu grande amor.